Olá, amigos e amigas do Fé Pública. Estou fazendo um vídeo aqui que é um daqueles conteúdos exclusivos para você que assina o nosso Substack na versão paga. E eu gostaria hoje de compartilhar um pouquinho mais sobre a obra do Miroslav Volf. Eu não sei quantos de vocês estão nos acompanhando há algum tempo, mas eu e o Cacau sempre falamos desse autor, desse teólogo croata, que é muito importante para nós. Na verdade, um dos livros dele que a gente vai falar aqui inspiraram o nome do Fé Pública, porque o livro chama Uma Fé Pública, publicado pela Mundo Cristão. Então eu acho que seria relevante discutir um pouquinho, falar um pouquinho de outros livros dele, aqueles que estão publicados em português e aqueles que não estão, para que você que se interessa pelos temas que a gente fala no nosso podcast também possa ir atrás desses outros conteúdos que são tão valiosos, né? Então eu já queria fazer um vídeo desse tipo para falar um pouquinho, porque eu particularmente tenho uma história de afeto assim e de admiração pela obra do Miroslav. Alguns de vocês já sabem disso, mas eu tive a oportunidade. Quando eu li o Exclusão e Abraço, nós vamos falar desse livro já já, eu fui transformado mesmo. Foi um livro que mudou a minha forma de pensar o papel da teologia e meu papel como teólogo dentro da academia. Então, quando eu li esse livro, eu fiquei fascinado, e quando surgiu a oportunidade de fazer aquilo que aqui no Brasil eles chamam de doutorado sanduíche, que é basicamente um período de pesquisa que você faz em uma universidade no exterior, financiado pelo próprio governo do Brasil, né, qualquer governo que seja, pelo Ministério da Educação, para ser um pouco mais específico. Eu mandei e-mail para ele e pedi para ele ser o meu orientador, porque você precisa de um orientador lá, né, na universidade de destino que você vai, e fiz essa ponte com ele. Muito generosamente, ele me atendeu, e eu fui para lá em 2023. Cheguei, era agosto de 2023, e fui embora em março de 2024. Então foram 8 meses em que eu vi ele semanalmente, tirando os períodos ali de Natal e Ano Novo, né? Que obviamente não tem nenhuma atividade universitária, mas eu vi ele em disciplina que ele deu, semanais, nas nossas orientações pessoais, né, um a um, e também nas reuniões que eu tive o privilégio de participar, em que existia ali um grupo de pessoas que fazem parte do Centro de Fé e Cultura, que é o centro que ele fundou na Universidade de Yale, e ele tem ali alguns pesquisadores. Então a reunião era basicamente um estudo bíblico, mas com pesquisadores de ponta, né? Então era ele, o Matthew Crossman, o Ryan e o Drew Collins. Então, eles são um grupo muito pequeno, muito seleto, né? E um assistente de pesquisa dele, que era um aluno de mestrado à época, que o ajuda até hoje, que é o Taylor, ajuda até hoje a escrever os livros, e eu estava lá, né? Então, assim, eu fiz parte desse dia a dia dele e a admiração só cresceu. Você sabe, né? Quando a gente conhece alguém que a gente admira, é muito difícil que a gente mantenha a nossa admiração, mas isso aconteceu assim comigo. Eu não só mantive, eu aumentei. É, Bem, isso tudo para dizer que eu tive assim uma história, tenho uma história de admiração profunda, tanto intelectual quanto pessoal com ele. E eu acredito que a gente tenha cultivado uma relação interessante, né? E agora ele veio ao Brasil, né? E a gente gravou com ele no Fé Pública. E eu não sei quando você estiver assistindo esse vídeo se o episódio já vai ter sido lançado ou não, mas o ponto é que a gente gravou e isso foi um marco para nós, né? Então, uma coisa interessante que tem sido muito bom, gratificante, assim, de fazer parte do Fé Pública e ter ele como um exemplo para nós de teologia, poder entrevistar ele, foi o que aconteceu, e também, de alguma forma, cultiva um pouco dessa relação que eu tenho com ele. E outra vez que eu fui lá também, tive um encontro com ele, foi muito legal. Então, hoje, em forma de homenagem até, né, eu vou falar um pouquinho dos livros dele, aqueles que eu tive acesso, tá bom? Porque tem outros livros também que eu não tive acesso, alguns por questões de língua, né? Porque ele é croata, algumas coisas ele escreveu somente na sua língua materna,
e outras coisas em inglês que eu não tive acesso por, enfim, questões financeiras ou conjunturais, não tive tempo para ler também, né? Tem coisas assim. Tá, então eu vou falar com vocês aqui sobre esses livros. Bem, então vamos começar por ordem cronológica. Começar não, vamos tudo por ordem cronológica, tá? Nós temos primeiro, então, além de outras coisas que ele escreveu anteriormente, por exemplo, ele escreveu a tese de doutorado dele sobre Karl Marx, então ele fez um diálogo, né, não uma crítica, assim, como alguma pessoa pode imaginar, então ele fez uma crítica ao Karl Marx, né, o comunismo, isso aqui, tá? Não é bem isso exatamente, né? Ele fez um diálogo crítico com o Karl Marx, assim como se faz em tese de teologia, e como ele estudou na Alemanha, é uma tese bastante teórica, né, conceitual, e está em alemão, né? E eu não sei se ele já publicou em formato de livro, em inglês com certeza não, mas não sei se saiu em croata ou alguma coisa assim, tá? Mas depois disso, passado alguns anos, né, e que ele já começou a carreira dele, ele foi ser professor no Fuller Theological Seminary, que é lá em Pasadena, na Califórnia. Quando ele veio para os Estados Unidos, ele foi direto para essa organização. E há um tempo ele escreveu este livro, que ficou conhecido como o seu livro mais reconhecido, né? Ficou um livro mais famoso e tal. E eu acho sim que é a obra-prima dele, né? Na minha opinião, que é o Exclusão e Abraço. Exclusão e Abraço é um livro de 96, originalmente, mas que teve suas outras edições recentemente. Essa edição que nós temos em português, por exemplo, ela é de 2019, no inglês. E aqui no Brasil saiu em 2021. E é uma segunda edição, uma edição ampliada e tal, que ele inclusive coloca no finalzinho, você vai ver lá que tem assim alguns capítulos, tem um capítulo que é assim 2 décadas e meia depois, ou seja, 25 anos depois, ele vai discutindo as coisas que foram geradas a partir do livro, e ele vai respondendo a críticos, vai respondendo a questões que ele achava que precisava de mais explicação e assim por diante. Então, esse livro aqui foi o livro que mudou minha vida. Esse livro foi um livro que é de cabeceira para mim, tá bom? Eu acho ele maravilhoso. Mas vou passar mais rápido, não vou ficar falando muito detalhadamente de cada livro, não. Um outro livro em ordem cronológica, que é de 98, é esse livro aqui, ó, que é o After Our Likeness, que é um livro sobre trindade e eclesiologia. Então ele fala sobre uma eclesiologia trinitária. E aqui ele vai discutir dois principais autores. Esse, na minha opinião, é o livro mais acadêmico dele, mais denso, difícil de ler. E ele vai discutir aqui com Joseph Ratzinger, que foi um papa, e também o John Zizolas, que era um ortodoxo. Então a gente tem aqui dois autores de peso e que discute como a trindade tem implicações para a eclesiologia, e ele também dá sua proposta no lugar das outras duas que ele está contrapondo, né? Depois disso, a gente tem outros livros já na década no começo do século, né? A gente tem o Free of Charge, que eu não tenho ele físico aqui, né? Eu só tenho ele no meu Kindle. É o Free of Charge, que fala basicamente sobre dar e receber. Como Deus é um Deus que é um Deus doador e que recebe, né, também, e como ele perdoa. Então, um livro que tem a ver com dádiva, perdão, reconciliação, mais uma pegada mais devocional, sabe? E esse livro, ele é um livro que foi recomendado e foi, na verdade, adotado pela Igreja Anglicana Oficial, porque à época quem era o arcebispo de Cantuária, que é a maior autoridade da Igreja Anglicana no mundo, era o Rowan Williams, que era um teólogo muito importante, um teólogo muito bom, inclusive que tive o prazer de ver pessoalmente no período que eu estava em Yale. Ele foi dar umas palestras, que são palestras anuais importantes, e ele é quem adotou esse livro para um ano, né, específico de devoção ou de devocional na Igreja Anglicana. Então esse livro ficou muito conhecido. Logo em seguida, em 2006, a gente tem um livro que foi publicado no Brasil, mas que não tem mais, está esgotado, infelizmente, que é o livro O Fim da Memória. O Fim da Memória é um livro que fala sobre como lidar com violência e perdão no sentido do que você lembra. Então, a proposta dele é como lembrar corretamente daquilo que foi feito de mal para você, né? Então, você tenta lidar com questões traumáticas de violência, conflitos e tal,
também pensando em como isso afeta a nossa memória, como nós lembramos das coisas, como nós podemos perdoar também se a gente está sempre lembrando daquilo que foi nos feito. Então, isso é uma questão assim difícil de responder, é um livro bem interessante que tem notas autobiográficas do tempo em que ele era jovem na Iugoslávia, antes de ser Croácia, né? Em que existiu o regime comunista. Então, o regime comunista tinha suas adversidades, né? Claro. E assim, ele também escreve um pouquinho sobre o seu próprio passado, mas também ligando com temas que faziam parte já do imaginário teológico dele, que estão presentes lá desde o Exclusão e Abraço. Então, isso em 2006. Aí depois a gente tem este livro aqui, ó, God's Life in Trinity, que é um livro colaborativo, não é só do Miroslav Volf. Tem inúmeros autores, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? E é um livro que tenta ser uma homenagem para o seu orientador de mestrado e doutorado, que é o Jürgen Moltmann, um teólogo importantíssimo. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo desse também sobre o Miroslav, opa, sobre o Moltmann. Esse livro também é de 2006 e é um livro que fala sobre a teologia trinitária do Moltmann, mas, claro, né, aplicando para inúmeras outros temas e outros autores e teologias. Então, esse livro aqui é muito legal, eu recomendo ele muito, e assim, como tem vários autores, são pequenos capítulos, né? Você pode ler aquele capítulo que te interessa, porque é isso que a gente faz quando a gente faz pesquisa, né? Não lê tudo, lê só o que interessa, e assim você consegue aproveitar o conteúdo. Aí, logo em seguida, deixa eu ver quão em seguida é também, porque eu não acho que é tão em seguida, 2010. Então nós pulamos de 2006 para 2010. Em 2010 nós temos uma série de ensaios, uma série de pequenos escritos dele, que é o Against the Tide, que é contra a maré, né? Aí ele fala que o amor em tempos de sonhos pífios e inimizades persistentes. Então, é um conjunto de ensaios que versa sobre o amor na perspectiva cristã, mas também fala sobre o nosso tempo, como o nosso tempo ele valoriza a inimizade, mas a fé cristã ela é o contrário, ela rema contra a maré, né? Por isso o título. E esse aqui é um livro bem simples, porque ele tem pequeníssimos capítulos, sabe? Então, você dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Ó? Olha aqui, um capítulo começa aqui e já termina aqui. Entendeu? Aí tem outro que começa aqui, aí ele já termina na próxima página. Então, é um livro assim que você pode ler sem necessariamente ter conexão entre um capítulo e outro, e que você vai com certeza aproveitar bastante. O que nós temos em seguida aqui? Temos, mesmo ano, 2010. Tem ano que ele lança mais coisas, tem ano que ele lança menos, tem ano que ele não lança nada, né? Assim como qualquer pessoa que não é uma máquina de escrever. Esse livro aqui é um livro que fala muito sobre a fé protestante dele, tá? É o livro que chama Captive to the Word of God. Então, cativo à palavra de Deus. Quem de vocês aí já estudou a Reforma Protestante lembra que depois da Dieta de Worms, se eu não estou enganado, e os teólogos luteranos vão me corrigir historicamente, o Lutero ele foi convocado a pedir desculpa, né, para as autoridades ali, e aí ele falou assim, eu não vou pedir desculpa coisa nenhuma, porque minha mente, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então, é basicamente essa a ideia. E aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte, o Miroslav Volf, ele considera o Lutero como o teólogo mais importante que já existiu, né? Ele não está considerando assim os autores bíblicos, porque ele gosta muito de Paulo também, então Paulo é um grande teólogo para ele, ele usa o Paulo assim como usa outros autores, assim, sabe? Colocando ele como um autor mesmo, assim, acho que essa é uma perspectiva legal, inclusive. Mas em termos de teologia cristã, né, e teologia protestante, mais especificamente, o Lutero é o grande herói dele. Ele já falou isso algumas vezes, assim, sabe, em aulas e tal. Então, é legal ver que essa coisa da palavra de Deus é uma preocupação dele, né, e ele tem uma visão um pouco diferente de Lutero acerca da palavra de Deus e tal, mas ele tem o apego e o apreço à Bíblia que é tão ou mais, né, empolgante do que aquilo que a gente vê em Lutero, quando a gente lê Lutero, porque o Miroslav está sempre falando quanto a Bíblia é linda, quanto ele ama a Bíblia e tal.
o que é uma coisa bonita de ver, né? Então, Captive to the Word of God. E aí, depois a gente entra numa outra toada, sabe? A gente tem outra toada aqui, que é a toada do florescimento humano. Eu não tive tempo de perguntar para ele por quê, mas passado um tempo, o pensamento dele ficou voltado mais para a temática do florescimento. Eu acho que esse tema do florescimento ele acabou surgindo assim e ficou mais evidente justamente ali, né, da 2000 e alguma coisa, 2010 para frente e tal. Então, no mundo, eu digo, né? E aí eu acho que ele pegou também essa perspectiva para começar a escrever teologicamente sobre o florescimento humano. Então, por exemplo, ele conseguiu financiar um projeto com a John Templeton, que é uma grande organização que financia projetos de pesquisa de todos os tipos, inclusive religiosos e teológicos, que era para estudar a questão da alegria. Então, foi um financiamento milionário, sabe, do Centro de Fé e Cultura, que conseguiu ali verba para pesquisar o tema da alegria. Então, aqui eu acho que tem tudo a ver com o florescimento humano, porque dentro do florescimento humano, a alegria é um dos vetores, né, para você medir se você está florescendo ou não. E este livro aqui é também um resultado disso, né? É um livro de 2015, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, 2015, que é o único dele publicado pela Yale University Press, que não é assim uma editora que ele publica, normalmente ele publica em editoras que são mais evangélicas, esse é o exemplo das outras aqui. Mas esse livro é muito legal, chama Flourishing, Florescimento, porque nós precisamos da religião em um mundo globalizado. Então, o livro que ele discute, por exemplo, o conceito de religiões globais, o que significa uma religião global, e aí, daí em diante, ele vai falando por que a gente precisa, se a religião ela é uma fonte de violência, se a religião causa violência, se o monoteísmo é um problema e tal, entendeu? Que são temas muito legais, né? E que tem a ver com o florescimento humano, porque se você pensa no mundo globalizado, onde a gente tem contato com várias religiões, como é que a gente pode medir se nós estamos florescendo ou não como humanos a partir da nossa fé e da nossa vivência religiosa? Então, um livro muito legal, pouquíssimo conhecido, pouquíssimo falado, né? Aí nós temos outro livro traduzido para o português em seguida, que é Uma Fé Pública. Justamente, o nosso podcast foi baseado nesse livro, né? Não necessariamente no conteúdo do livro, embora seja muito importante para mim e para o Cacau, mas na ideia do livro, na premissa do livro, né? Que é como o cristão pode contribuir para o bem comum. É Uma Fé Pública, Miroslav Volf, esse aqui é de 2016, se não me falha a memória. 18, desculpa, 2018, mas só que em inglês foi lançado em 2011, tá bom? Que é um livro muito interessante também. Se você não leu, leia. Pequeno, rápido de ler, da Mundo Cristão, né? Que nós sempre indicamos aqui. É isso, não vou falar muito mais. Em seguida, que é um livro continuação desse aqui, na verdade, esse livro aqui é uma aplicação de Uma Fé Pública, e aí ele começa a escrever com coautores, né? Que a gente vai perceber que daqui para frente ele escreve a maioria dos livros com coautores, que é, por exemplo, esse aqui é com o Ryan. O Ryan também é um dos pesquisadores que eu já mencionei, do Centro de Fé e Cultura, uma pessoa maravilhosa, um teólogo de calibre, né? Que sabe muito sobre Bíblia, mas também muito sobre teologia sistemática. E ali eles discutem questões específicas, né? Como, por exemplo, a questão da riqueza, a questão do meio ambiente, da educação, da pobreza e tal. Então, é fé pública em ação, né? E esse aqui é um livro de 2016, tá bom? Então é uma continuação aqui do Uma Fé Pública. Aí, em seguida, a gente tem um livro que não é do Miroslav, mas é sobre o Miroslav e é feito pelo pessoal do Centro de Fé e Cultura, foi organizado por eles, que é o livro Envisioning the Good Life. Então buscando a vida boa, né? A boa vida, se você quiser. E é um livro em honra ao Miroslav Volf. Então, é um livro que é colaborativo, que foi organizado pelo Matthew Crossman. A gente vai ver já que ele já lançou livros com o Miroslav Volf.
com o Zoran, que é um croata, um teólogo croata muito antigo e amigo do Miroslav, e o Ryan, que eu acabei de mencionar aqui. E é um livro que fala sobre a vida do Miroslav, fala sobre a obra do Miroslav, tentando fazer uma homenagem, mas também assim, pegando temas que o Miroslav trabalhou e aplicando de diversas maneiras, né? Então, livro muito legal. Aí em seguida a gente tem dois livros que eu não tenho físico aqui também, mas que são muito bons, e um deles eu tive o prazer de fazer o prefácio para a edição brasileira, que é o livro For the Life of the World, que é o Pela Vida do Mundo, ficou no português, né? Que é um livro de 2019 no inglês, mas que saiu em 2023 ou 2024 aqui no Brasil pela editora Recriar, que o meu amigo Danilo Mendes foi o tradutor. Então, esse livro é um livro muito legal, porque ele fala do papel da teologia, o papel do teólogo. Esse livro aí, eu não sei se ele me desanimou ou se ele me deixou mais feliz. Desanimou porque ele fala do cenário da teologia no mundo, né, que é difícil, da teologia acadêmica na universidade, quanto ela é desvalorizada, quanto ela é vista como uma coisa menor, e quanto o teólogo também não é bem remunerado, né, como professor, e isso acaba tirando um pouco das oportunidades que você tem de viver disso, né? Então ele mostra os dados, pelo menos nos Estados Unidos, de como isso acontece, né, nas grandes universidades, mas ao mesmo tempo ele fala do que a teologia tem que tratar. E nesse livro tem uma coisa muito legal, que ele fala que a teologia, ela não fala sobre Deus. A teologia fala sobre a visão de Jesus sobre a boa vida, né? O que é uma coisa muito legal. Ou seja, a teologia deve versar não sobre o ser de Deus primariamente. Claro que ela pode, né? Mas primariamente ela deve versar sobre o que Jesus propõe para nós, sobre a vida que ele deseja para nós, né? A boa vida segundo a perspectiva de Jesus Cristo, do Deus encarnado, morto e ressurreto no Novo Testamento. Então, muito legal. Em seguida, a gente tem um outro livro, também colaborativo. Esse livro Pela Vida do Mundo, ele escreveu junto com o Matthew Crossman. Então, é o Miroslav e o Matthew Crossman. E o próximo, que é de 2022, é o livro The Home of God, a Casa de Deus, ou o Lar de Deus. E é onde ele elabora, ele entrou numa vibe de falar sobre a casa, sabe? O conceito de lar. Então, ele fala sobre isso em alguns artigos dele que ele lançou à época, mas esse livro, que é também com o Ryan, é um livro que fala sobre a ideia de que a criação e o cosmos é a casa de Deus. Então, Deus criou todas as coisas para habitar entre a sua criação, ou no meio da sua criação. Então, assim, uma perspectiva muito legal, que tem, assim, amplo reforço na literatura, principalmente dos biblistas, né, que já discutem esse tema há um tempão, mas que ele faz de forma, assim, bem detalhada, passando desde do Pentateuco, não exatamente em tudo, né, mas passando do Pentateuco na história do cânone bíblico até o Apocalipse, quando Jesus concretiza o seu plano de fazer-se casa, fazer-se lar no meio da sua criação. Então, um livro muito bacana. Perceba assim, então, que a toada vai sendo diferente, né? Desde o Exclusão e Abraço, que vai tratando de conceitos de violência, identidade, perdão, aí o fim da memória, enfim, todos esses, até agora, que vai sendo assim uma transição entre florescimento humano e o papel da teologia e da religião em oferecer um outro caminho, né? Aí nós temos em seguida o livro Life Worth Living, que é a vida a vida é boa de ser vivida, alguma coisa nesse sentido, que no português foi traduzido, foi publicado, curiosamente, pela editora Sextante, que não é uma editora cristã, o livro ficou no português assim, Pela Vida no Mundo. Não, desculpa, esse é o outro, eu acabei de falar. Ficou como Pela Vida, a Vida e o Viver, Pela Vida e o Viver, alguma coisa assim. A Vida e o Viver, não tem a versão portuguesa, então vocês me desculpem, mas é um livro que ele escreve com o Ryan e com o Matthew, de novo, tá vendo, livros colaborativos, né? Em que ele coloca visões diferentes da boa vida e questões sobre o sofrimento humano, questões como alegria, questões como limites e tal. E aí ele vai fazendo isso de perspectivas religiosas diferentes. Então não usa só a teologia como teologia cristã como perspectiva. Ele vai falar também de outras, né, fés e outras religiões como um modo de diálogo. Ele usa para isso personagens, né, personagens históricos. Então, por exemplo, Martin Luther King
como um representante da fé cristã para falar um pouco sobre esses temas. Aí assim vai, né? Gandhi e outros, tá? Então, um livro muito legal também, para quem quer fugir um pouquinho da discussão simplesmente teológica, este aqui é o livro, tá bom? E é um livro didático, porque ele foi feito a partir das disciplinas que eles dão lá em Yale sobre a vida que vale a pena ser vivida, né? E eu tive a oportunidade também de fazer parte de um programa de fellowship, que eles chamam, né? Que é um programa que ele seleciona algumas pessoas. Eu fui o único brasileiro selecionado desde o começo do projeto até agora, não teve mais nenhum, que, infelizmente, claro, né, deveria ter mais, que participou desse programa aqui, que é um programa de mentoria, de pedagógico e tal, e que também conta com um retiro que eles fazem. Da minha vez foi no Canadá, em Vancouver, que foi muito legal e que toca sobre esses assuntos. Então esse é o livro que baseia este programa. E por fim, né, nós temos um livro aqui que é o livro que foi publicado este ano, né? Que foi publicado esse ano, tanto no inglês quanto no português. Se não me falha a memória, esse ano foi publicado no inglês também este ano, se não foi, foi finalzinho do ano passado. E é o livro O Custo da Ambição, The Cost of Ambition. E este livro aqui é um livro muito legal, porque ele demonstra um pouquinho das coisas que o Miroslav já gostava de pesquisar e de falar, mas que ele não tinha a pretensão de escrever tão cedo, né? Então, por exemplo, este livro aqui e o outro que vai sair ainda, mas isso aí é coisas futuras que a gente vai conversar depois, são livros, esse é o livro que ele toca nas coisas que ele gosta. Então, por exemplo, ele fala muito de literatura, então ele vai discutir, tipo, sei lá, sabe, Dostoiévski, né? Ele vai falar, ele ama Dostoiévski, então ele vai falar sobre isso. Aqui ele vai falar sobre principais autores, como ele vai falar sobre o Kierkegaard como um dos autores, para falar sobre o tema de você querer superar os outros, né? A busca pela superação, né? A busca pela superioridade. Então ele vai falar primeiro como o Kierkegaard entendia essa busca pela superioridade. Depois ele vai falar do Milton, do livro Paraíso Perdido, depois o Paraíso Recuperado, que são os dois livros clássicos do Milton, e depois o apóstolo Paulo, como autor ele vai tratar também, né? Então são 3 autores ali principais, e depois ele faz o diálogo com Jesus e com outros autores bíblicos também. Enfim, livraço, muito legal, apesar de ser curtinho, é muito bom, muito desafiador, ainda mais para os nossos tempos, né? E no próximo livro que vai sair dele, provavelmente ele vai tocar em tópicos e autores que ele já trabalha faz muitos anos, mas que agora ele encontrou uma forma de fazer isso, que vai ser derivada das Guilford Lectures, na verdade, que são uma série de palestras muito conhecidas no mundo. Grandes nomes da teologia fizeram parte dessas palestras, incluindo, sei lá, N.T. Wright e outros filósofos também, né, que não são cristãos. E a partir disso ele vai fazer um livro. E ali ele vai tocar nos temas do amor ao mundo. Então ele vai falar sobre Nietzsche, ele vai falar sobre Dostoiévski e outros que ele gosta muito de literatura. Então isso vai ser assim um fechamento de um ciclo também que ele tem desenvolvido lá em Yale em disciplinas. Eu, por exemplo, tive a disciplina de pessimismo. Então a gente estudou Schopenhauer, a gente estudou David Hume, a gente estudou Sartre, outros outros filósofos que falaram sobre o pessimismo da perspectiva filosófica. Então, eu acho que agora ele está coroando esse grande ciclo dele de diálogo com esses autores a partir de um livro que vai ser lançado ainda não sei quando, tá? Mas, gente, é isso. Tem outros livros, tá, que eu não mencionei aqui, que eu não tenho, tá? Pessoalmente não tive a oportunidade de lê-los, mas eu acho que estes são o suficiente para que você conheça mais o Miroslav Volf. Então, apesar dele ser conhecido pelo Exclusão e Abraço e pela Fé Pública, que graças a Deus se popularizou aqui no Brasil por meio da publicação que a Mundo Cristão fez, eu acho que tem outros que podem contribuir demais. Se você lê inglês, essa é a oportunidade. Se você não lê inglês, aí esses livros que estão em português, que são já 4 livros, né? E o Fim da Memória, que está esgotado, você consegue achar, sabe, em sebos ou aquele estante virtual, né? Então, esses livros já vão ser realmente muito bons para você. Então é isso, homenagem ao Miroslav Volf, o patrono do nosso podcast, e que eu acho que pode te ajudar bastante na sua caminhada cristã. Então é isso, amigos. Obrigado, viu, por participarem e obrigado por serem
apoiadores do Fé Pública no Substack. Se você puder, compartilha os nossos conteúdos. Esse você não pode compartilhar porque é exclusivo para os seus assinantes, mas os outros, tá bom? Compartilhe, faça isso por nós, vai ser muito bom ter a sua ajuda por meio dessa disseminação do nosso conteúdo, que a gente acredita no que a gente está fazendo, tá bom? Então, é isso. Uma próxima oportunidade eu vou falar sobre a diferença entre teologia política e teologia pública, de uma perspectiva mais acadêmica, e o Cacau ainda vai fazer vários outros conteúdos exclusivos também. Nos vemos no próximo. Um abraço.